José Hortêncio da Cruz, vice-presidente das Ligas Camponesas de Pernambuco. Esse era o nome do meu tio-avô. O legado dele permeia a vida da minha família materna há muitos anos. Quando eu, já na escola, começo a estudar a história do Brasil, percebo que questões como a da luta pela terra sempre estiveram presentes na jornada do país. Nesse contexto, a ação das chamadas Ligas Camponesas, um movimento organizativo e emancipatório para os trabalhadores do campo, muito me intriga. É a partir disso que a minha busca começa, a fim de entender a força e o legado desse movimento, que foi um dos grandes exponenciais na luta agrária. Nesse processo de resgate, vou até onde tudo começou, no Engenho Galileia, na cidade de Vitória de Santo Antão. Lá, conheço o Zito da Galileia. É no encontro de nossas histórias que boa parte da trajetória dessas lutas é revisitada. Bom, meu nome é José Joaquim da Silva, um nome que ninguém conhece, se conhece como Zito da Galileia. Meu pai era Joaquim Virgínio Dias e minha mãe Lourdes Virgínio Dias. Eles não nasceram na Galileia, eles nasceram num engenho chamado Boca da Mata e vieram para aqui, para a Galileia, para arrendar um sítio, arrendaram um sítio aqui. Eles chegaram, o engenho já estava prestes a arrendar. E o meu pai trabalhou muito aqui na Galileia e todos os meus irmãos nasceram nesse mesmo sítio aqui, em Galileia, na divisória de Coqueiro. Então esse povo foi provar dos sofrimentos que sentia, da miséria que havia no engenho Galileia. E com este sofrimento foi que se abriu o leque para que se fundasse uma sociedade. E essa sociedade nasceu em 1955, na residência do meu avô Zezé, quando eu tinha 8 anos de idade. Como adolescente, entreguei panfleto, jornais Terra Livre, saía daqui com muito de papel debaixo do braço para distribuir a cartilha do camponês, o recado ao camponês, cartilha do povo, enfim, todo aquele aparato de informações que chegava na Galileia. Eu era o número 1 para sair entregando onde tinha trabalhadores. A alimentação que obrigou ela a nascer foi a miséria, a fome, o analfabetismo, a opressão do latifundiário, foi que obrigou a sociedade a nascer. Se eles não têm feito tanta miséria, se eles não têm feito tanta coisa ruim, a sociedade talvez não teria nascido. Porque o povo foram obrigados a fundar a sociedade. O povo, as crianças foram enterradas no morão da fronteira, porque o pai não tinha dinheiro para enterrar. Ou então guardava em casa, quando estava fedendo, a polícia vinha para enterrar. Aqueles camponeses não tinham direito nem a um enterro decente. E eles montam uma associação mutualista, né? Um grupo de pessoas que contribuem financeiramente, etc., para financiar os caixões dos camponeses mortos. Então, pelo menos dá uma morte digna para quem não teve uma vida digna, né? Chega um dia que aparece o dono do engenho, resolve fechar o engenho. Tornou-se um engenho de fogo morto. O dono do engenho chamou para fazer uma negociata, para negociar. Vocês agora vão trabalhar para vocês mesmos. Vocês não vão trabalhar para o engenho está fechado. Só que vocês vão pagar, todo ano vocês vão pagar o furo, que seria o aluguel por aquele pedaço de terra. Os trabalhadores se alegraram, ficaram contentes. Bom, agora ele vai plantar o coentro, plantar a cebola, plantar o pepino, o pimentão, plantar a macaxeira. Agora é com nós. Aí foram trabalhar. Só que quando chega o fim do ano, o dono do engenho chama para aumentar o furo. Aí a coisa pega aí. Aumentar o furo em uma terra que não aumenta. Como é que esse pessoal vai trabalhar? O que a lei de terras estabelece primeiro é a venda dessas terras, é transformar a terra em mercadoria. Ficou todo mundo inadimplente. Aí aconteceu que
o dono do engenho ameaçava de expulsar os trabalhadores, ou paga ou vai embora, ou paga ou vai embora. Era a cantiga, era essa. Mas tinha outro problema. Nesse engenho de Galiléia tem sítio que não tem água. E essas pessoas teriam de procurar emprego fora, engenho Bela Vista, Una, Jussara, outros iam procurar um engenho que estivesse na ativa para trabalhar de empregado lá. A organização popular, para qualquer conquista, para qualquer processo de acúmulo de força, transformação social, ela é fundamental. Aí eles deram emprego para eles trabalhar lá, mas esse José de Brasília ficou estudando esse povo, né? E chegou à conclusão de Zé Brasília convidou esse pessoal para formar uma sociedade. Essa sociedade vocês vão pagar R$10.000 por mês. Esse R$10.000 por mês dá para pagar uma parteira, dá para pagar um dentista, dá para pagar comprar enxada, comprar machado, comprar materiais. Aí o povo, aquele grupo aceitou, achou interessante e começou a falar para os outros o que era necessário. Aí os outros também aceitaram essa sociedade. Aí começou a fazer reunião debaixo de pé de árvore. Até que quase um ano fazendo essas reuniões, meu avô, que teria sido administrador desse engenho 30 anos, e o dono da terra não queria reconhecer os 30 anos que ele trabalhou. Aí meu avô pegou, deu a casa de farinha, disse, não precisa vocês fazerem reunião debaixo do pé de árvore mais não, faça na casa de farinha ali. Aí todo mundo foi fazer aquela casa de farinha. Aí daí a pouco, vamos formar a sociedade. Brasília disse, não, vamos escrever uma carta, dizendo o objetivo, por quê, e vamos colocar o dono do engenho como presidente de honra da sociedade, ele vai gostar. Aí fizeram uma carta e uma comissão foi entregada. Quando chegou lá, o senhor Oscar Beltrão pegou a carta, leu, viu a reivindicação na carta, né, que era para comprar enxada, comprar foice, comprar um caixão, pagar a parteira e daí por diante. Aí foi quando o seu Oscar veio na última linha de baixo pagar o furo atrasado. Aí o dono do engenho se alegrou, né? Disse, olha, você já pagou o furo atrasado também? Então você já deveria ter feito essa sociedade há muito tempo. Aí voltou todo mundo alegre, contente, satisfeito, formaram a sociedade. Escolheram uma diretoria, presidente, vice, secretário, tesoureiro, vice, e daí por diante. Uma diretoria, e a sociedade foi registrada no dia 1 de janeiro de 1955. Aquela data eu tinha 8 anos de idade. E fizeram uma festividade muito grande aqui, até o proprietário veio. Mas quando foi umas 2, 3 semanas depois, esse proprietário recebeu a visita de um dos filhos dele. Aí o dentista disse, meu pai, me parece que você está louco. Como é que você pega esse engenho e entrega para trabalhadores fazer sociedade? Você sabe o que está por trás disso? É o dedo do comunista que está por trás. Esse negócio de comunista, acabe com isso. Manda chamar eles para acabar. Eles vão tomar seu engenho. A força das ligas camponesas acaba, de certa forma, dirigindo a um momento em que se realiza o primeiro Congresso Camponês Brasileiro, em que se reúnem todos esses movimentos em Minas Gerais, e a tese das ligas camponesas, né, se a gente pode dizer assim, da reforma agrária na Lei Onamarra, a pressão pela reforma agrária como reforma de base, ela acaba sendo vitoriosa, ainda que as ligas camponesas tivessem menos delegados que os outros movimentos naquele momento. E a força das ligas camponesas, ela era tão relevante que ela chamou a atenção de Washington, chamou a atenção dos Estados Unidos. Quando a gente diz do temor dos Estados Unidos que aqui acontecesse uma nova Revolução Cubana, as ligas camponesas expressam isso. Há relatórios da CIA, há preocupações do próprio presidente John Kennedy na época em relação à tensão social no Nordeste por conta da questão agrária, né? E não à toa, depois do golpe, haverá todo um movimento do governo norte-americano em financiar ações e movimentos para a área rural do Nordeste, tentando impedir que novas ligas camponesas se formassem depois do golpe. A Liga fez os latifundiários baixar a bola no ditado do povo, né? Parar de dar surra no pessoal. Esse movimento vai agregando outras figuras que não eram camponesas, mas que são importantes
para fortalecer esse movimento. A mais conhecida delas é o advogado Francisco Julião, que começa advogando por esses camponeses e acaba assumindo o papel de porta-voz e chega a se eleger deputado, é a grande figura pública das ligas camponesas, e através dele que as ligas vão tomando contato também com as experiências cubanas. Chega aí uma delegação das ligas camponesas para Cuba. Outra figura importantíssima nesse processo, ainda que não tão orgânica, das ligas camponesas, é o médico e geógrafo Josué de Castro, pernambucano, né, que se transformou assim mundialmente conhecido por seu trabalho Geografia da Fome, onde ele aponta que as causas da fome não são naturais, como se imaginava, e ele enfrenta a discussão malthusiana da época, né, e aponta as causas estruturais da fome e aponta a reforma agrária como uma dessas saídas, né? Tout l'extraordinaire progrès du monde peut être remis en cause par le problème de la faim mondiale. Car la prise de conscience de ce problème conduit les peuples affamés à la révolte. Dans 20 ans, ou bien nous aurons la catastrophe par la famine mondiale, ou bien nous aurons l'abondance pour tous. Car on dispose des ressources naturelles, techniques et financières suffisantes pour résoudre le problème. E muitas vezes a gente fala sobre a ditadura militar e se esquece que os camponeses foram os primeiros atingidos diretamente pela repressão da ditadura, né? Enquanto a repressão aos movimentos urbanos ele fica mais intenso a partir de 1968 com a AI-5, os movimentos camponeses foram exterminados já em 1964, que é o caso das ligas camponesas. A gente tem uma série de desaparecimentos, de torturas, de prisões, e isso só veio à tona agora há poucos anos com a Comissão Nacional da Verdade, quando se estimou que no período da ditadura militar nós tivemos cerca de 1.000 camponeses que foram mortos ou desaparecidos pela ação. O exército invadiu Galiléia com 3 caminhões de soldados para prender, torturar a liderança da sociedade, que para eles eram comunistas. Eduardo Coutinho, ele não veio direto para Galiléia, ele veio para Lagoas. Ele foi para filmar o espaço que a Petrobras estava explorando, em Alagoas. De lá, ele veio para Paraíba. Quando ele começou a fazer um trabalho na Paraíba, foi quando mataram 11 pessoas que ficaram mortas em choque com a polícia. Aí ele pega o seu time do filme, procura um lugar mais calmo, aí vinha para Galiléia, junto com a Elizabeth. Tem o caso histórico da Elizabeth Teixeira, que vai assumir outra identidade, tem que viver em outro lugar, né? Vive numa clandestinidade durante décadas, até ser encontrada pelo Eduardo Coutinho no documentário Cabra Marcado para Morrer. Senão, quando o exército invadiu aqui, foi a primeira coisa que encontraram foi esse caminhão cheio de material de filmagem. Aí entraram aqui 3 caminhões de soldados, tudo de arma e punho, porque eles temiam. Porque os latifundiários diziam que em Galiléia tinha um caminhão de arma, estava escondido no chão, tinha vindo de Cuba. Agora nós vamos pra luta, a terra que é nosso ocupar. A terra é de quem trabalha, a história não falha, nós vamos ganhar. Já chega de tanto esperar, já chega de tanto sofrer. A luta vai ser tão difícil, na lei ou na marra, nós vamos ganhar. A luta vai ser tão difícil, na lei ou na marra, nós vamos ganhar. Se a gente morrer nessa luta, o sangue será uma semente. Justiça vamos conquistar, a história não falha, nós vamos ganhar. Já chega de tanto esperar, já chega de tanto sofrer. A luta vai ser tão difícil, na lei ou na marra, nós vamos. Quando o Movimento Sem Terra surgiu, já como um movimento nacional, em 1984, uma das primeiras coisas que a direção nacional do movimento daquela época fez
foi procurar as antigas lideranças dos movimentos camponeses da década de 60. E justamente a direção do movimento foi escutar e perguntar, né, o que poderiam aprender, o que o MST poderia aprender com as ligas camponesas, né? Em síntese, o movimento percebeu o seguinte: primeiro, precisava ir para o Nordeste. O MST, no seu início, era bastante sulista, era muito sudestino, talvez, mas ainda hoje a maior concentração de pequenos agricultores, de camponeses no Brasil, está na região Nordeste. A outra coisa que o MST aprendeu com esses movimentos é que precisaria ser um movimento nacional. Talvez a falha das ligas camponesas era que, de alguma maneira, por mais massivo que ela fosse, era um movimento localizado no Nordeste. E isso isolou e facilitou a repressão às ligas camponesas. Essa referência histórica aos que nos antecederam e às que nos antecederam, ela é muito forte, não só por parte das mulheres, mas por parte da coletividade como um todo. Então, há referências regionalizadas, aquelas que a gente chama, inclusive, como é um movimento relativamente jovem, ainda que seja o movimento mais longevo da história da luta camponesa no Brasil, mas com 40 anos a gente ainda hoje tem o privilégio de poder conviver entre aquelas que ajudaram a construir o início do movimento, que ainda, na sua maioria, ainda estão presentes dentro da organização, e aquelas que até nasceram já e estão militando dentro do MST também. A gente olhar o caso do que foi tão emblemático, né, que é a Elizabeth Teixeira, nesse campo da luta pela terra, e da luta pela vida também, porque eu acho que mais do que a luta pela terra e pela reforma agrária, a Elizabeth Teixeira, ela se transformou num ícone da luta pela resistência, pela vida e pelo direito, né, a resistir. A Margarida Alves, uma grande referência na luta sindical, uma nordestina. É isso que nós estamos pedindo nesse instante. É terra para o trabalhador trabalhar. É terra para que o homem viva nela e sustente a sua família. É o trabalhador rural que sustenta essa massa. Outras que experimentaram e ousaram, por exemplo, né, disputar a luta institucional, como foi Dorcelina Folador, ou mesmo outras tantas referências que a gente tem por dentro do movimento. Roseli Nunes, que foi a mãe do primeiro bebê sem terra, que nasceu dentro de um acampamento sem terra. Bom, a nossa situação era precária, né, onde a gente morava. A gente morava de agregada, tinha que dar a maior parte do que a gente colhia para o patrão, né? Chegava o fim da safra, a gente não tinha nada. E depois começaram a comprar trator, essas ceifas, essas coisas. Disseram para nós arrumar outro lugar, porque lá não tinha mais terra, né? Que eles iam plantar. Aí a gente, né, como já estava organizado há 13 anos atrás, né? Resolveu ocupar a Fazenda None. Quando a gente olha os dados do censo agropecuário, o campo está ficando cada vez mais lugar envelhecido e masculino, né? Mesmo com a importância que as mulheres têm dentro da pequena propriedade, da pequena agricultura, né? Na medida em que o agronegócio tem expulso os camponeses do campo, também, obviamente, tem expulsado essas mulheres, né? Só que, ao contrário, o que a gente tem visto é que as mulheres hoje, na luta pela terra, elas têm um papel de vanguarda. Essa coletivização das lutas, esse fortalecimento coletivo para as mulheres é um passo fundamental para que a gente consiga avançar efetivamente nessa participação. O Brasil nunca enfrentou o latifúndio. O latifúndio ele tem a sua força que é econômica, mas ele também tem uma força que é política, né? Completamente desproporcional o fato de que a gente tenha uma bancada ruralista com 30% do parlamento, sendo que o latifúndio no Brasil não corresponde a 30% nem do PIB, nem da população, é completamente desproporcional. E parte dessa força vem da violência. Então, na medida em que o Estado não enfrenta o latifúndio e acaba concedendo a ele o poder dessa violência. A origem da violência é exatamente a negação do direito do acesso à terra, é a concentração fundiária, a concentração de poder, de riqueza, historicamente estruturada no nosso país e que já leva mais de 500 anos. O público merece ser resgatado a sua história. Mesmo a história
danosa, uma história ruim, de sofrimento, de tristeza, de morte, de desaparecimento, mas o homem do campo foi quem segurou esse país. É que segura até hoje, né? Plantando, batendo com a enxada na terra dura e segurando esses latifundiários, reacionários. A reforma agrária ela não é uma política de divisão de terras, pura e simplesmente. Não é só você ter uma terra e dividir ela em 2, 3 ou 10 partes. Ela é uma implementação conjunta e articulada de políticas que permitam um pleno desenvolvimento daquele território. Então, a gente olhar para um processo de paz no campo, para um processo de reforma agrária, é a gente olhar para esse processo integral e pleno que permita que muitas políticas articuladas, elas promovam efetivamente a justiça social no nosso país. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu pouco defunto, mas estarás mais ancho, estavas no mundo. Estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra